O título hoje é Segredos para uma Vida Transformada. Diga comigo, segredos para uma vida transformada. Olha para o teu irmão e profetiza, fala, eu declaro que você vai ter uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Eu declaro, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia comigo, querido, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu vou ler, é um texto bem grande. Eu vou ler a partir do versículo 1, que diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, vai na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Diga Ananias. Diga bem forte, Ananias. Versículo 10 diz assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e disse: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na casa chamada direita, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de nome Tarso, um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu, instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você via, enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Diga, levantando-se, foi batizado. Versículo 19. Depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio ele para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Versículo 22, final. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia. Quantos aqui já foram no encontro com Deus? Quem já foi no encontro com Deus, dá um glória a Deus bem forte. Quem aqui já aceitou Jesus Cristo de todo o seu coração? Aleluia. Sabe, queridos, o título fala que a gente precisa ter uma vida transformada. E cada dia que eu estudo a palavra do Senhor, eu vejo sobre a importância da gente ter uma vida transformada a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo. Sabe, queridos, eu não sei como era a sua vida, conheço a vida de alguns aqui antes de Jesus. Mas eu quero ser profeta já nessa noite e declarar em nome de Jesus: a tua vida não vai ser mais a mesma. A tua vida vai ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Fala para ele. Fala: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era grosso vai ser um docinho de coco. Fala isso para ele.
A nossa vida precisa ser transformada, queridos. Não adianta a gente vir numa igreja anos, e Jesus não mudar nada. Se você vem numa igreja há anos e a tua vida não é transformada, de duas uma, ou você não aceitou Jesus, ou você não está deixando que Ele faça a mudança. E a gente precisa deixar que Jesus faça essa mudança, sabe? É uma transformação. Eu gosto de pensar como eu era antes do meu compromisso com Jesus. Eu era um cara muito grosso, estúpido. Ainda estou melhorando. Olha para o teu irmão e fala: você está melhorando, irmão. Fala para ele: você está melhorando. Você vai melhorar em nome de Jesus. Mas tem gente que dá trabalho para melhorar, não é? Tem gente que parece bater em ferro frio, parece que não muda. Mas, queridos, aqueles que são cheios do Espírito Santo precisam ter sua vida transformada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. A Bíblia está falando assim: não se amolde a esse mundo. Esse mundo não é para você ficar igual ao mundo, é para o mundo ficar parecido com você. Sabe, meus irmãos, eu quero fazer um adendo aqui. E poucas vezes você vê a gente falando de política aqui, e não é o nosso caso. A gente nunca falou vote em fulano, vote em clano, nunca fizemos isso aqui. Mas o mundo está tentando mudar a igreja, e a igreja está ficando calada. Estão votando uma lei aí do aborto e a gente está quietinho. Deixa eu te dar um conselho. Pega o e-mail, pega o zap, liga para aquele cara que você votou e fala assim: ô cabeção, você vai aprovar esse negócio aí? Você vai deixar matarem as crianças no ventre? Você vai deixar que uma criança já com 12 semanas, com 3 meses, seja tirado do ventre? Sabe o que vai destruir essa nação, queridos? Não é o povo que grita, é a igreja que continua muda. A igreja precisa se unir, porque eu quero falar uma coisa: em nome de Jesus Cristo, ninguém vai tocar nas nossas crianças. Em nome de Jesus Cristo, ninguém vai tocar nos nossos filhos. Posso ouvir um amém ou não? Sabe, queridos, a gente não pode se amoldar ao padrão do mundo. É o mundo que tem que olhar para a gente e falar assim: ei, eu quero ser igual a esse povo aí. Eu quero ser igual a eles. Eu quero fazer a diferença como eles fazem. É por isso que uma vida que não é transformada, ela precisa ser deixada que Deus, que Jesus, através do seu Espírito Santo, mude ela, transforme ela. Sabe, meus irmãos, não adianta você ser crente de igreja, você tem que ser discípulo de Jesus. Não adianta você vir num culto todo domingo e não ser transformado. Você precisa ser transformado. Eu estou tão feliz com essa primeira fila aqui. Quem criou essa primeira fila aqui foi a Maíli e o Fabrício. Dá uma glória a Deus. Eles estão com a célula chamada Intense. Se você não conhece a célula Intense, eu te convido para vir numa quarta-feira aqui, porque ela é muito intensa e você vai sair daqui cansado. O Fabrício e a Maíli estão fazendo academia toda quarta-feira aqui. Mas eles falaram assim: pastor, nós vamos separar lá uns lugares para os nossos adolescentes ficarem na primeira fila. Isso é contra a mentalidade do mundo, porque a mentalidade do mundo põe os adolescentes lá no fundo, para eles conversarem, para eles não darem trabalho, joga eles em qualquer lugar. Não, eu quero declarar, eles estão no melhor lugar do mundo, vão estar ouvindo a palavra de Deus e vão sair daqui cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? A gente não pode se amoldar ao mundo, querido, a gente tem que fazer a diferença. Olha para o teu irmão e fala assim: às vezes tem que nascer de novo. Fala para ele. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer novamente. Jesus está falando ali com Nicodemos, um chefe dos grandes estudiosos de Israel. E Nicodemos pergunta para Jesus: mas o que eu preciso fazer? Jesus fala assim: você tem que nascer de novo. E Nicodemos fala assim: mas eu tenho que entrar novamente na barriga da minha mãe? Ele fala: não é isso não. Você precisa nascer do Espírito, não é da carne.
E é nesse mesmo texto que João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Está falando assim para Nicodemos: Nicodemos, os padrões que você vivia até hoje não servem mais. O padrão que serve para você é o padrão de Cristo Jesus. E aí eu transfiro essa frase para você, meu irmão. O padrão que você viveu até hoje, vou te falar uma coisa, não se assuste, é insuficiente. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer melhorar a sua situação. Deus quer melhorar teu caráter. Deus quer melhorar tuas atitudes. Eu posso ouvir um amém, gente? O apóstolo Paulo era um dos maiores exemplos da transformação que a gente vê na Bíblia e na história. Quando eu vejo a história de Paulo, isso mexe muito comigo, querido, porque muitas vezes nós queremos viver uma vida transformada, mas nós vamos encontrar dificuldades. E uma das maiores dificuldades que você vai encontrar talvez seja na tua casa, talvez seja os seus parentes, talvez sejam as pessoas mais próximas de você. Por quê, querido? Porque toda mudança exige sacrifício, toda mudança exige preço, tem um preço da mudança. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Sabe, querido, muitas vezes a gente quer uma vida transformada, mas fala: não, vai ser fácil. Não, não vai ser fácil, vai ter dificuldade. Quantos aqui querem aprender mais da Bíblia? Tem que ler, não tem jeito. Quantos aqui querem ouvir mais a voz do Espírito Santo? Não, só levanta a mão. Quem aqui quer ouvir a voz do Espírito Santo? Tem que orar. Não tem segredo. O segredo é uma vida dia a dia, buscando a presença do Senhor. Se eu quero ser transformado, eu tenho que buscar a presença dEle. Tem gente que vem na igreja e fala assim: a minha vida vai ser transformada, a minha família vai ser transformada, mas não ora, não jejua, não lê a palavra de Deus. Irmão, não vai ser. Não vai ser. Porque eu não sei se com você é assim, mas comigo é. Todo dia que eu leio a palavra, eu vou aprendendo coisa nova. Aleluia. Sabe, a verdade do Senhor vai se renovando na minha vida. Eu descubro que eu não sou bom, que eu preciso melhorar cada dia. E eu já estou nessa batida há quase 40 anos. E dia após dia que eu pego a minha palavra, que eu vou orar, o Espírito Santo fala assim: tem mais para você, tem mais para você. Você pode ir mais profundo. Eu quero liberar uma palavra. Vai ter gente aqui que vai mergulhar mais profundo na presença do Senhor. Ei, quanto mais você mergulhar na presença do Senhor, mais você vai entender que Ele tem coisas novas para você. Amém, gente? Nós vivemos dia após dia uma luta contra o nosso eu, porque o nosso eu fica ali dentro, querendo ressuscitar todos os dias. A Bíblia fala que nós devemos nos crucificar com Cristo. Nova criatura sou eu, as coisas velhas ficaram para trás, mas eu tenho coisas novas para frente. Mas tem gente que parece que crucificou e não tinha prego, tinha velcro, que na primeira situação que fica nervoso fala: não, vou descer da cruz. Desce da cruz e vai lá, faz tudo que fazia antigamente. A gente precisa entender que aquele eu lá que ficou do passado morreu. Me ajuda, olha para a pessoa que está atrás lá e fala assim: o eu do passado morreu. Fala assim: se ficava bravo, não fica mais não. Fala para ele. Fala assim: crente mimizento é do passado. Fala assim: crente de hoje é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém ou não? Mas tem gente que é mimizento demais, cara. Ai, pastor não me cumprimentou. Por que não te viu? Ah, aquele irmão, o que está acontecendo? Passa na igreja, nem me cumprimenta. Resolve isso fácil, irmão. Vai lá e cumprimenta ele. A gente não pode se amoldar ao mundo. É o mundo que tem que olhar para a gente e falar assim: ei, tem algo diferente nesse povo. Eu estou crendo, irmãos. Eu estou crendo. Daqui uns dias vai ter 350 cadeiras aqui dentro. Diga amém. E não vai caber com as 350, em nome de Jesus. Porque tem algo especial de Deus sobre a tua vida. Mas quando eu luto contra o meu eu não posso regressar às práticas do passado. Mas depois dessa introdução, deixa eu conversar com vocês. O que eu aprendo com Saulo
para viver uma vida transformada. O que eu aprendo na história desse homem? A primeira coisa, uma vida transformada é resultado de uma resposta ao chamado de Cristo. Diga comigo, uma vida transformada é o resultado da resposta do chamado de Jesus. Quantos aqui foram chamados por Jesus? Ah, pastor, eu nunca ouvi Jesus me chamar para nada. Não consigo. Tem gente que toca bateria, tem gente que toca violão, tem gente que dança, tem gente que faz alguma coisa. Pastor, eu não sei o que fazer. Irmãos, eu tenho falado há algum tempo que o maior dom, e ninguém busca, chama-se amor. Não sabe o que fazer? Ame as pessoas. Ame com os olhos de Jesus. Ame com a empatia de Jesus. Pastor, eu não sei o que fazer. Ei, irmão, Jesus está te chamando para algo. Jesus está te chamando para algo sobrenatural, que é fazer a diferença. Paulo, não está no meu texto, mas eu estava lembrando que agora, Paulo um dia ele escreve uma carta e fala assim: em nada eu tenho minha vida por preciosa, contando que eu complete a carreira que Cristo propôs para mim. E na versão, a mensagem ele fala assim: é fazer com que todos aqueles que passem pela minha vida conheçam a extraordinária graça de Deus. Quantos aqui já conheceram a graça de Deus? Então, eu preciso fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam a graça de Deus, e ao mesmo tempo eu preciso fazer elas conhecerem a graça de Deus, porque a graça de Deus não é só minha, a graça de Deus é para todo o povo. Deixa eu te falar, a graça de Deus é para a cidade de Paranavaí completa, meu irmão. Olha o que diz aqui, Atos capítulo 9, versículo 4. Atos 9, 4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Versículo 5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Precisa aumentar essa fonte aí, gente, por favor. Aumenta essa fonte aí que os velhos não estão enxergando, não. Quando Paulo responde: quem és tu, Senhor? A palavra que ele usa no grego é a palavra Kyrios. Diga comigo, Kyrios. O que quer dizer a palavra Kyrios? É mais ou menos assim, ó: Senhor de toda a minha vida. Quando Paulo tem essa visão com Jesus e Jesus fala para ele assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele fala assim: quem és tu, Kyrios? Quem és tu, Senhor de toda a minha vida? Mais ou menos ele está falando assim, ó: eu não te conhecia, mas daqui para frente o Senhor é o dono da minha vida. Quantos aqui Jesus é o dono da sua vida? Você crê nisso que eu estou falando, irmão? Então deixa Ele conduzir. Sabe, uma vida transformada parte do quanto eu conheço a Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu preciso confessar isso, eu preciso dizer isso. Jesus morreu por mim, Jesus mudou a minha sorte, Jesus mudou a minha história, aleluia. Uma vida transformada passa pela resposta do chamado de Cristo na sua vida. Eu preciso te falar uma coisa: nós estamos precisando de 10 professoras para o Ministério Infantil. Já teve 5 aí que já falaram amém. Que benção, irmão. Não, se tem uma mulher, pode ser homem também, olha assim, a gente está precisando de professor lá no Ministério Infantil, vai para ele. Não, cutuca aí, irmão, cutuca, fala, a gente está precisando de professor lá no Ministério Infantil. Ai, pastor, eu não aguento nem meus filhos, eu vou cuidar do filho dos outros. Olha aqui para mim, irmão, presta atenção. Sabe o que Deus tem falado para mim nesses dias? Ó que louco, que eu não vou ser famoso. E Deus sabe que eu não quero ser famoso. Mas Deus falou para mim: cuida com toda a intensidade de cada ovelha que eu te dou. Porque talvez você esteja cuidando da pessoa que vai transformar o Brasil. Por que eu estou falando isso? Às vezes você fala assim: eu vou lá para a sala de crianças, dá muito trabalho com as crianças. Dá mesmo. Mas imagina daqui 15 anos, 20 anos, você olhando para uma dessas crianças que estava aqui, sentado nessa sala, e você vê ela pregando para o Brasil inteiro, ganhando multidões para o Senhor Jesus. É por isso que eu preciso responder ao chamado de Jesus na minha vida. É a resposta que vai mudar.
Segundo, uma vida transformada é o resultado do rompimento com o meu eu do passado. Vou falar de novo. Uma vida transformada é o resultado do rompimento do meu eu do passado. Diga comigo assim: o meu eu do passado já morreu. Eu preciso romper com o eu do passado. A Bíblia diz que você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, mas coisa ruim deixa lá. Ah, você era um prostituto, você era uma prostituta, você era um grosso, você era mais duro. Ei, não importa. Esse homem sem Jesus ficou lá no passado. O que vive agora é um homem cheio da presença do Espírito Santo, é uma mulher cheia da presença do Espírito Santo. E é isso que tem que fazer a diferença. Eu gosto de conversar com casais, eu amo conversar com casal. Quando a pessoa fala para mim assim: faz 20 anos que eu tento mudar ele não muda. Faz 20 anos que eu tento mudar ela não muda. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai mudar. Só quem pode mudar ele ou ela é o Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho uma frase para você. Se a pessoa está há 20 anos e não muda, é porque ele não deixou o Espírito Santo mudar a vida dele. Porque quando a gente deixa, quando a gente libera e fala: Espírito Santo, faz o que tu quiseres, irmão, as nossas vidas são transformadas, a nossa história é transformada. Posso ouvir um amém ou não? Atos 9:1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Queridos, o objetivo de Saulo era destruir a igreja. O objetivo de Saulo era destruir os crentes, era matar os crentes. Mas um dia Saulo aceitou Jesus, aleluia. E quando ele aceitou Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E as pessoas começam a olhar para Paulo e começam a falar: o que está acontecendo com esse cara? Porque a partir do momento que Paulo encontra Jesus, ele, em vez de destruir a igreja, ele começa a edificar a igreja. Eu quero dar uma palavra para você, meu irmão. Se você usa a tua boca para destruir a igreja, você não está sendo usado por Deus, você está sendo usado pelo diabo. Porque todo mundo que é usado por Deus, ele não destrói a igreja, ele edifica a igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você realmente é transformado pelo Espírito Santo, você não vai usar a tua boca, as tuas atitudes para destruir uma igreja, você vai usar para edificar uma igreja. Diz que a gente fala muito dos filhos da gente, né? O Azar foi trabalhar no encontro. E normalmente no meu quarto, no encontro, fica eu e o pastor Neilton. Mas dessa vez ficou eu e o Azaf. E quem trabalha no encontro sabe o que eu estou falando. A gente vai dormir mais que 2 horas da manhã, 3 horas. E o Azaf colocava o despertador dele para 6h20. E eu falava assim: filho, para que tudo isso? Porque eu tenho que acordar os encontristas. A minha equipe está trabalhando, está escalada, e eu tenho que ir para a torre tal hora e fazer a oração. Eu falei: que legal, filho, vai com tudo. O velho está cansado, vai você. Aí à tarde tinha um horário para dormir. Eu falei: filho, vai dormir. Ele falou: não consigo, pai. Vou lá ajudar a mãe e a Gislaine no correio, porque eu quero fazer alguma coisa. Estou falando isso do meu filho para exemplificar uma coisa para você. Você tem 2 posicionamentos dentro de uma igreja. Ou você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que quer construir e edificar, ou você está dando brecha para Satanás para destruir. Olha com um olhar de profeta para a pessoa do teu lado assim: você edifica ou você destrói? Fala para ele. Fala para ele assim: você está sendo usado por Deus ou está sendo usado pelo diabo? Misericórdia, pastor. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Tem coisas novas para você, meu irmão. Tem unção nova, tem poder novo, tem talento novo, tem graça nova, tem misericórdia nova. Você só precisa deixar as coisas velhas para trás. Aleluia.
Você só precisa deixar as coisas velhas para trás. Terceiro, uma vida transformada é o resultado de uma decisão de participar da vida da igreja. Diga comigo, uma vida transformada, bem forte, é o resultado de uma decisão de participar da vida da igreja. Vamos para a palavra de Deus? Olha lá o versículo 17 de Atos 9. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, diga comigo, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantou-se e foi batizado. Versículo 19, depois de comer recuperou as forças e passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aleluia. Eu pedi para você repetir o nome Ananias, porque a Bíblia fala de 2 ou 3 Ananias, mas esse Ananias que nós lemos aqui, ele só aparece uma vez na Bíblia. Só uma vez. Esse Ananias, ele só aparece quando o Espírito Santo vem e fala para ele assim, ó, vai lá na casa do Judas. Tem um cara lá chamado Saulo. Você vai orar por ele. E aí Ananias fala assim, ó Jesus, o cara está matando o crente. O que eu vou fazer lá? Mas Ananias era a igreja do Senhor. O Espírito Santo falou para ele assim, vai, porque eu tenho coisa com esse cara. É mais ou menos assim, ele pode ser um delinquente, ele pode ser um assassino, ele pode ser um traficante, ele pode ser um bandido, mas a partir do momento que você orar, as escamas dos olhos vão cair, esse homem vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Depois disso, querido, a Bíblia não fala mais desse Ananias. Esse Ananias some, e é por isso que eu falei o nome dele. Sabe por quê? Deus está levantando uma geração de Ananias dentro dessa igreja. Gente que vai orar, impor as mãos sobre as pessoas, as escamas dos olhos vão cair. Gente que vai orar e as pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. E gente que não precisa aparecer. Ai, fiz tanto pela igreja, ninguém lembra de mim. Você não fez pela igreja, você fez por você. Porque quem faz pela igreja não precisa aparecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente precisa viver uma vida com os sonhos da igreja. Irmãos, eu estou chamando pessoas aqui para ir trabalhar no Ministério Infantil, porque você não tem noção que tem dia que tem 80 crianças lá atrás. E as mesmas guerreiras, diga glória a Deus, têm se esforçado para cuidar dos nossos filhos lá. Qual foi a vez que você saiu daqui e foi lá dar um abraço numa professora, num auxiliar, e falou assim, obrigado por cuidar com tanto zelo do meu filho? Vou te falar o que acontece. Não, está fazendo mais que a obrigação dela. Jesus está nos chamando, queridos, para que a gente participe do sonho da igreja dele. Sabe, queridos, Paulo, o grande Paulo, se submeteu a Ananias. O grande Paulo passou vários dias com os apóstolos. Depois esse cara, você conhece a história, ele escreveu mais que a metade do Novo Testamento. As cartas paulinas são as coisas mais lindas do Novo Testamento, tirando a história de Jesus. Mas foi esse cara que perseguia a igreja, que teve a sua vida transformada, aleluia. Se submeteu à liderança de Ananias, se submeteu à liderança dos discípulos. Hebreus capítulo 10, versículo 24, coloca aí para mim. Eu quero ler todos juntos, vamos lá, do 24 ao 25. Vamos juntos. E consideremos, todo mundo junto, vamos lá? E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Primeira coisa, gente transformada pelo Espírito Santo
não falta em culto. Vamos falar junto? Gente transformada pelo Espírito Santo não falta em culto. Ai, que saudade da geração antiga, irmão. Eu tinha um tio José Gomes, Zé do Pastel. Sustentou a família da minha mãe inteirinha vendendo pastel. Tinha uma bicicletinha com uma caixinha de pastel. Cruzeirense fanático, torcia para o Cruzeiro. Eu não conheço mais ninguém que torce para o Cruzeiro, só ele. Domingo, 6:30 da tarde, estivesse quem estivesse em casa, ele falava assim: gente, estou indo para a igreja, vocês vêm comigo? Ah, eu não quero não. Tá bom, fica aí de boa, porque eu tenho um encontro marcado com meu Deus. Por que eu estou te falando isso, queridos? Hoje, por qualquer coisa, as pessoas faltam no culto. Se chove, falta no culto. Se está muito quente, falta no culto. Não dá para entender, irmão. Ah, não, eu não estou afim, estou muito cansado. Só você, aqui é tudo vagabundo. Só você está cansado. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você quer ter uma vida transformada pelo Espírito Santo, queridos? A gente precisa entender que a gente precisa ter vida de igreja. A gente tem que ter cheiro de igreja. A gente tem que servir uns aos outros, admoestar uns aos outros, amar uns aos outros, curar uns aos outros, dia após dia. Quarto, deixa aí para o final. Quarto, uma vida transformada é o resultado de uma mente moldada pela palavra de Deus. Diga comigo, uma vida transformada é o resultado de uma mente transformada pela palavra de Deus. O nome disso se chama metanoia, uma nova mente. É entender aquilo que eu entendia de um jeito e entender de outro. Entender com o diapasão do Espírito Santo. Aquilo que eu entendia de um jeito, quando o Espírito Santo vem, eu começo a entender de outro. Como assim, pastor? Lembra comigo, Saulo era um perseguidor da igreja. Mas a partir do momento que Saulo se converte a Jesus, a vida dele muda. Atos capítulo 9, versículo 20. Atos capítulo 9, versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, algumas versões falam que imediatamente ele começou a pregar. A palavra foi mudando a história dele. Mas eu só posso crescer se eu ler a palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo celular, cara. Meu celular tem 2 Bíblias. Eu gosto disso. Mas eu gosto disso aqui, cara. Vou te falar por quê. Não estou falando de você, tá? Se servir a carapuça, o problema é seu. Mas presta atenção, tem um monte de gente que tem o celular, a Bíblia no celular, que não lê a Bíblia. Por isso que eu gosto desse negócio aqui, sabe por quê? Porque quando eu abro, aleluia, eu descubro que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não teria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou posso voltar para o Salmo 1, que fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E no final ele fala assim: e tudo que ele fizer vai prosperar. Eu amo a palavra do Senhor. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ah, meu irmão, eu fico esperando domingo para poder dar um abraço, para poder olhar para você. É aqui também que fala que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Ei, tem coisas boas para você, tem algo maior na sua vida, mas é através da renovação da palavra. Não adianta ter no celular a Bíblia e você não abrir, meu irmão, a Bíblia.
Faz um voto com Deus. Eu fiz esse voto um dia, quero te animar a fazer esse voto. Um dia eu fiz um voto com Deus que nunca mais na minha vida, todos os dias que eu levantasse, a primeira coisa que eu faço é ler a palavra do Senhor. Sabe quando você pega o celular para ver o zap, irmão? Ah, você não faz isso, graças a Deus. É só olha para o teu irmão e fala, graças a Deus você não faz isso. Fala para ele. E começa a ver o horário que as pessoas foram dormir. Nossa, irmão, fui dormir 3:30 da manhã. Sabe quando você pega o celular e fala assim, deixa eu ver o que tem no Insta. Deixa eu ver que roupa que a irmã estava no culto ontem, já que eu faltei, deixa eu ver. Eu coloquei algo no meu coração, porque eu sou igualzinho a você. Igualzinho, tenho a mesma vontade. Foi, Jesus, eu nunca mais vou pegar meu celular sem antes ler a tua palavra, sem antes ouvir o teu Espírito Santo. Olha para o teu irmão e fala, tem coragem, irmão? Faz isso. Faz um voto com ele, fala para ele. O Salmo 119, versículo 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Último princípio. Uma vida transformada é resultado de um crescimento gradual e constante. Diga comigo, gradual e constante. A gente não pode parar de crescer na presença do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 22, diz assim, todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, aleluia. Todo dia se fortalecer, todo dia estar mais forte, todo dia ter algo novo do Espírito Santo. Sabe, queridos, Deus tem coisas novas todos os dias, você só precisa deixar o Espírito Santo te transformar. 2 Coríntios 3,18 diz assim, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, aleluia. Dia após dia ele vai transformando, dia após dia ele vai mudando, aleluia. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim, mas a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Obrigado pelos dois, glória a Deus. Diga comigo, a vereda dos justos é como luz da aurora. Diga, vai brilhando mais e mais, até chegar o dia perfeito. Profetiza, olha para o teu irmão e fala, vai chegar o dia perfeito na sua vida. Vai chegar. Vai chegar. Filipenses 1,6. Estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou certo. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quero já chamar o Ministério de Louvor aqui. E eu quero ler um último texto com você. Fique em pé, por favor, querido. E esse texto está lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Vamos ler todos juntos? 12 ao 14, vamos lá? Não que eu, me ajuda, vamos lá? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo
Jesus. Esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Feche teus olhos, vamos adorar o Senhor. Feche teus olhos. Jeramandara kotoro masandara rabachas. Maracandara labachandara labachandara. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo. Santo é o Senhor Jesus. Você pode se render à presença do Senhor. Tem transformação hoje aqui, queridos. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Jesus. Vamos adorar? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Você pode levantar suas mãos, declare. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que Houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Aleluia. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, Irás prover de novo. Eu creio em ti. haja o que houver, Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que Creio, irás prover de novo. eu creio em Aleluia. Aleluia. Nós queremos ter uma vida transformada. Nós queremos mais. Ei, eu quero te convidar, querido, a sair do teu lugar, se ajoelhar aqui na frente e falar: Deus, eu quero mais. Eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Se o Espírito Santo está falando com você, sai do teu lugar, vem aqui, deixa a gente orar por você, deixa a gente ministrar no teu coração, porque Deus tem mais para você. Deus quer transformar o teu caráter, Deus quer transformar o teu eu, Deus quer transformar as tuas atitudes.
Ei, eu não quero mais ser igual eu era antigamente. Não, eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Ei, xereremanaê, reremanaê. Oh. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia. Eu preciso de gente para orar com essas pessoas aqui. Você é da igreja? Vem cá, vem orar com essas pessoas agora. Pessoal da liderança, líder de célula, pessoal da intercessão. Vem orar. Abençoe. Nós temos aqui alguns meninos, queridos. Vem aqui, eu preciso de homens aqui orando por esses meninos. Santo, santo, santo. Preciso de homens aqui orando também. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Deixa ninguém sozinho não. Deixa ninguém sozinho não. Aleluia. Preciso de mais gente aqui orando. Mais gente aqui. Vem aqui, mais homens, mais mulheres. Vem, Guilherme, aqui, Guilherme. Aleluia. Ramanae, xerererererere, manaes. Turokotoro manarama xandaras. Sororo manaramae, dererere machas. Sorokoro marama xandarara. Xerererererere. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Quem nunca perdeu batalha, Jeová Jireh, irás fazer de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver. Irás prover de novo. Eu creio em ti. eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 Maracanchera lavandera rebachete. Baraleco chorou mandara baixadas. Santo é o Senhor. 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 Querido Espírito Santo de Deus está neste lugar.
Está mudando histórias hoje. O tom é Mi maior. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Você que está orando com essa pessoa aí, pegue na mão dela e fique em pé do lado dela. Não sai de perto não, fique em pé do lado dela. Santo, 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 santo. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que você pode cantar isso? E se eu passar pelo fogo, não temerei. na tua fumaça de glórias, Eu entrarei longe do santo dos santos. não sei mais viver. E se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glórias, Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória, glória. Feche teus olhos, querido. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor. Ah, Jesus. Feche teus olhos, querido. Senhor, eu oro pela vida desse casal aqui, Pai. Ah, Jesus.
Pai, eu quero orar agora pela saúde do Branco, Pai. Karamanche kalamandado bosoroba shandaras. Merekanancho kandar lamasu te kandaras. Obrigado, Jesus. O Senhor trouxe esse casal aqui nessa noite, Jesus. Quantas vezes o Senhor já tentou ceifar a vida desse homem na estrada, Jesus. Manchoro candarás. Quantas vezes, Pai, os acidentes passaram tão próximo dele, mas o Senhor está guardando a vida desse homem, Jesus, porque o Senhor tem algo sobrenatural na vida dele, Jesus. Eu declaro que todo câncer bate em retirada. Eramancho condarás. Eu declaro pulmões limpos, Senhor. Eramancho condarás. E que o Senhor restaure a vida desse casal em nome de Jesus. Levante suas mãos e adore a Ele. Jesus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. O Senhor quase levou ele, Pai. Mas não foi no físico, foi no emocional. Queria largar tudo. Queria abandonar tudo, Jesus. Sabe, filho, Jesus me falou assim, teve um dia, quando as portas fecharam, você falou assim, por que, Deus? Eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Como que eu vou sustentar a minha família agora? Manchora manas. Está chegando um tempo, filho. Está chegando um tempo de uma colheita sobrenatural. Aqueles que fecharam a porta para você vão correr atrás de você novamente. Senhor, eu oro pela vida desse filho, querido, e declaro um novo tempo, Jesus. Uma nova estação, Pai. Um tempo de conhecimento da palavra, um tempo de conhecimento, entendimento do Teu tempo sobre a vida dele. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda sua mão aqui para frente, querido. Estenda sua mão aqui para frente. Posicionamento, filha. Posicionamento. Ramancho candarás. Ah, Jesus. Muda a história da tua filha, Jesus. Está chegando um tempo, Pai, de conhecimento do Senhor. Mas precisa abrir mão de tantas coisas, Jesus. Mas em nome de Jesus Cristo, declara agora sobre a tua vida. Olhos abertos, visão aberta. Choramananda kandaras. Vendo o que Deus está fazendo e tendo entendimento de toda a luta que você tem passado. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chororabaramachas. Saramanabachai de caralamas. Saramanabachandararabara.
Meu irmão, presta atenção. A Bíblia fala que no céu os anjos ficam eternamente adorando ao Senhor. A Bíblia diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos ficam sentados adorando ao Senhor, com mãos levantadas, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Queria te convidar hoje para fazer a mesma coisa. Levantar tuas mãos e declarar a santidade dele. Ei, tira teus olhos das pessoas, tira teus olhos do pastor, tira teus olhos daquilo que está acontecendo na igreja. Volta os teus olhos para o Santo dos Santos. Volta os teus olhos para o Santo dos Santos e declare que Ele é santo, 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 Ele é santo. Só a igreja cante: Santo, Santo, Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, libera teus anjos com curas neste momento agora, Senhor. Vai tocando na alma, vai tocando no corpo físico, Senhor. Vai trocando, Senhor, na mente, trazendo uma metanoia, uma nova mentalidade, Jesus. Senhor, vai derramando neste lugar línguas estranhas, línguas como de fogo. Você que ora em línguas, vai orando, querido, vai buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Ei, Ramandaraba Xandará Kotoromanash. Uma nova mentalidade, uma nova mentalidade, uma nova mentalidade. Gente transformada, gente transformada, gente transformada, gente transformada, gente transformada. Ei, xeraramanae, oh, xerareira Kotoromanash. Santo dos santos em outro lugar, não sabe, e onde estiver, Pai, eu oro agora pelos meus irmãos e declaro uma semana abençoada, Jesus. Uma semana cheia do Teu Santo Espírito. Ah, Jesus, uma semana de transformação de mente, uma semana de transformação de atitude, uma semana de transformação, Pai. Ah, Jesus, nós declaramos, nossas famílias serão transformadas, nosso ambiente de trabalho vai ser transformado, o nosso coração vai ser transformado pela Tua presença, Jesus. Leva-nos em paz, Pai. Dá-nos uma semana cheia do Senhor, da Tua presença. Nós oramos no nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, unidade de consolo,
do seu doce Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Em nome de Jesus, vá em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.